de Empresas e Comércio Exterior aqui pela UNA, por 1983. Especialista em Gestão Estratégica e Competitividade Internacional pela UFMG. Mestre em Relações Internacionais pela PUC em 2011. É com muito prazer que a gente recebe hoje. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Temos alunos com muita interesse em ouvir sobre o tema, principalmente que estão desenvolvendo um trabalho. Tá? Muito obrigada. Muito obrigado, Roberta. Boa noite a todos, todas. Eu cheguei um pouquinho antes, ainda há tempo de escutar o palestrante anterior fazer uma reflexão que me lembrou um pouco daquela frase em mineirês, né? Quem coçou, concotou, concovou. Não teve uma coisa assim? É isso, claro, só de vir aqui à UNA depois de algumas décadas já provoca certa tendência a reminiscências, né? Lembranças e a gente refletiu um pouco sobre como que tudo mudou no contexto de negócios internacionais. Eu entendo que vocês estudam comércio exterior, tá certo? E na altura que eu estudei aqui na UNA e me formei em comércio exterior algumas décadas atrás, a Roberta já me entregou aí, né? O comércio exterior era realmente algo que se configurava como a única forma de um profissional de administração, né? Naquela altura éramos a segunda turma da UNA, que era o primeiro curso de comércio exterior do estado de Minas Gerais e o segundo do Brasil. Um momento em que a economia brasileira estava muito estagnada, um momento em que a gente escutava de governos e de políticos e de empresas, né, que exportar era o que importa, né? O país com poucos recursos, crise de dívida externa, dependente de petróleo importado, inflação galopante, estagnação econômica, comecinho de uma abertura política. Aqui nessa mesma faculdade, eu e um grupo de colegas fizemos a primeira pesquisa de opinião, pesquisa eleitoral, focando em estudantes universitários sobre quem seria eleito o governador de Minas Gerais na primeira eleição, né, para governador, depois da ditadura, né, era Tancredo Neves concorrendo e Eliseu Rezende também. E o Tancredo Neves ganhou e a nossa pesquisa já indicava isso. Então, assim, o contexto era completamente diferente. Nós tínhamos, como ainda temos, poucas empresas brasileiras e de Minas Gerais se dedicando à atividade de comércio exterior. Importar era algo quase que proibido, havia uma lista de produtos proibidos de se importar, suspensos de se importar, né? Então, estar aqui depois de tanto tempo num contexto econômico e de empresas, e eu acho que a gente vai falar um pouco disso hoje à noite, é bastante interessante. E eu vejo vocês, né, futuros colegas, ou já colegas de profissão, não sei quantos de vocês já trabalham em gestão empresarial ou em empresas, mas eu vejo que vocês hoje têm uma possibilidade muito mais ampla, né, de se colocar na carreira, de desenvolver essa carreira, do que tínhamos naqueles tempos idos, né, de um Brasil completamente diferente. Então, é uma satisfação estar aqui. E o que eu vou trazer para vocês é um pouco o retrato da realidade do que hoje temos, né, de empresas multinacionais brasileiras. Naquela altura, empresas multinacionais eram empresas europeias, norte-americanas, algumas japonesas, e hoje o mundo mudou. Né? A mudança e a diversidade em termos de polos, de crescimento e de desenvolvimento econômico no mundo é muito mais amplo. Hoje nós podemos falar de várias economias emergentes que têm empresas multinacionais, como o Brasil tem, e algumas dessas empresas lideram, né, seja regionalmente, seja mundialmente, o seu setor de atividades.
Então vou trazer aqui, né, um pouco dessa realidade, discutir com vocês como que as empresas brasileiras estão conseguindo competir no mercado global. E se vocês quiserem, eu combinei com a Roberta, eu vou falar aí no máximo meia hora, 40 minutos. A primeira perspectiva aqui que eu queria trazer para vocês é que o que as empresas buscam hoje em uma estratégia de atuação global é criar esse valor internacional. O que uma empresa busca é criar valor. A empresa que prospera, a empresa que vai continuar existindo, a empresa que vai ser competitiva, ela vai ter que criar valor e se ocupar de criar valor muito mais do que só capturar o valor. Capturar o valor que acontece quando você vende, quando você fatura, quando entra dinheiro no caixa, é apenas uma consequência de um processo de criação de valor. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu queria destacar que existem dois tipos de internacionalização. É uma palavra que entrou mais ou menos na moda aí há algum tempo, mas existe a internacionalização de negócios, que é quando a empresa está exportando e ou importando, praticando o que a gente chama de comércio exterior. E existe a internacionalização da empresa, que é quando a empresa tem subsidiárias, tem uma presença física no exterior. Quando ela tem uma filial lá fora, seja para comercializar, seja para produzir, seja para prestar serviços, e vocês vão ver alguns exemplos aqui, vários, de empresas que estão nesse processo de internacionalização, empresas brasileiras. Existe um conceito na criação de valor que remete à questão econômico-financeira. Um dos valores que a empresa, evidentemente, precisa criar é o valor do resultado econômico-financeiro, porque é isso que vai fazer com que ela possa continuar investindo, que ela possa continuar remunerando o dinheiro que os empresários ali colocaram, que ela vai poder continuar pagando seus salários e por aí vai. E o que empresas buscam quando elas investem no exterior é, de alguma forma, também ter o retorno sobre esse investimento e também o lucro dessa operação. Isso acho que é absolutamente fundamental a gente lembrar. Nenhuma empresa vai se estabelecer no exterior por patriotismo, porque é bonito, porque é bacana. As empresas vão buscar, evidentemente, ter uma operação lucrativa no exterior para que elas possam recuperar o investimento. Então aqui é um ponto também fundamental da gente pensar. Requer investimento. A internacionalização, o estabelecimento de uma base lá fora requer investimento, evidentemente financeiro, mas também de tempo, de pessoas. Existe todo aí um conceito e uma prática empresarial que acontece no mercado doméstico e vai acontecer no exterior também. Um outro ponto que é importante a gente destacar é que muitas vezes investir no exterior não é uma opção de estratégia. É o que a gente chama de imperativo competitivo. Se a empresa não se estabelece lá fora e ganha musculatura e cresce, ela corre o risco de não ser mais competitiva. E eu vou dar daqui a pouco alguns exemplos de empresas que continuaram sendo competitivas porque conseguiram, via operações no exterior, continuar competitivas no próprio Brasil, senão elas nem existiriam mais. Uma outra perspectiva que a gente tem que pensar é que é muito difícil imaginar que com países como China, outros países da Ásia, outros países da América Latina, com custos de produção muito mais baixos que o Brasil vai conseguir competir no mercado global. E quando a gente fala o Brasil, evidentemente as empresas brasileiras, só produzindo aqui e exportando. Em vários setores isso já não é possível mais. É importante que as empresas possam ir também lá fora, produzir lá fora para poder competir lá fora. Em vários setores é importante que as empresas possam ir produzir lá fora para inclusive voltar e enviar os produtos para o Brasil para poder competir no próprio mercado doméstico que está inundado de produtos de todos os lugares do mundo. O Brasil hoje é uma economia, embora com um quociente de importação muito baixo, o Brasil hoje é uma economia aberta. Hoje a gente não precisa pedir para quem vai para o exterior
trazer alguma coisa, porque aqui a gente não encontra para comprar. Podemos até pedir, porque lá é muito mais barato, né? Mas há algum tempo atrás era muito difícil você achar alguns produtos aqui dentro do Brasil. E algo que eu já comentei aqui, que é, né, temos que pensar que a empresa vai lá para o exterior para criar valor e não só para capturar valor, né? E a empresa cria valor em diversos campos de resultados empresariais. Né? No campo econômico-financeiro, que eu já comentei, qualidade para os clientes. Né? A empresa busca, atuando no exterior, também melhorar os seus produtos, né? A sua proposta de valor que ela embarca no que ela vende no próprio mercado doméstico e lá fora. A empresa tem um ganho de imagem, né, e de marca. Mas esse é o resultado de uma pesquisa de 2 anos atrás, em que nós perguntamos para as empresas quais são os principais benefícios do processo de internacionalização. E aí vem aqui, eu vou ler para vocês, né? Todos consideraram esses aqui benefícios importantes, né? Nós estamos aqui acima de 3, o meio da escala, mas aumento do valor da marca pela presença internacional, a capacidade ampliada de atender clientes globais, a diferenciação perante os concorrentes no mercado interno, né, ou menos internacionalizados, melhoria da imagem da empresa no mercado doméstico, capacidade de inovação tecnológica potencializada, desenvolvimento de equipes com habilidades multiculturais, acesso a mercados financeiros internacionais. Nós sabemos que o Brasil tem uma das mais altas taxas de juros do mundo. Empresas brasileiras que se estabelecem no exterior têm acesso a mercados financeiros com taxas de juros muito menores. Desenvolvimento de novos produtos e segmentos, melhoria do desenvolvimento econômico e financeiro, acesso a mercados de capital no exterior, né, lançar títulos e ações em mercados de capital lá fora, redução de riscos por você ter mais de um mercado de atuação, então você sofre menos com eventuais crises no seu mercado de origem, e redução de custos, né, na internacionalização. Vejam bem que esses benefícios, né, respondidos aqui por 65 das principais empresas multinacionais brasileiras, correspondem um pouco ao que a gente vinha falando aqui, né? Não estou querendo aqui também fazer catequese da internacionalização, né, mas é importante a gente saber que é um processo que permite que as empresas sejam mais competitivas. E aquelas empresas daquele setor de mercado que não se internacionalizam têm mais dificuldade de competir com aquela que se internacionalizou. Então, ir para o exterior é a vantagem competitiva. Eu não sei quão familiarizados vocês estão com esse conceito da vantagem competitiva, mas é o que vai permitir que a empresa continue atuando, continue sendo lucrativa, continue investindo em inovação, continue investindo nas pessoas, continue conquistando mercados, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Então aqui, pessoal, eu passo a apresentar para vocês o resultado dessa pesquisa. O núcleo de negócios internacionais da Fundação, né, tem várias linhas, essa é uma delas. Esse foi o 9º ano que nós fizemos essa pesquisa, participaram 66 empresas. A cada ano nós temos um tema. Esse ano a gente explorou a força da marca Brasil, né, no exterior. Eu entreguei a Roberta, né, alguns exemplares impressos do sumário executivo dessa pesquisa. Posso mandar por via eletrônica também. Hoje aqui, evidentemente, não dá para a gente mostrar todos os resultados, mas eu trouxe alguns slides que vão nos permitir, assim, né, que vocês tenham um panorama de quem são essas empresas multinacionais brasileiras e como elas estão desenvolvendo suas estratégias e quais os desafios que elas têm enfrentado, né? Então, para participar dessa pesquisa, a empresa tem que ter capital e controle majoritariamente brasileiro. E aí vocês vão ver que não participa dessa pesquisa a partir desse ano a TAM, por exemplo, que hoje
fez uma fusão com a Alan chilena e mas a maioria do capital ficou com os acionistas chilenos, então a TAM não participa. Vocês vão ver que aqui não participa a Ambev, que também é uma empresa que fez uma fusão com uma empresa belga chamada Interbrew, e o controle de capital, né, dessa empresa que surgiu, a Embev, está na Bélgica, então ela não se qualifica. Então todas essas empresas que vão aparecer aqui na lista são empresas que têm capital e controle da gestão majoritariamente brasileira. E são empresas que têm algum tipo de presença física no exterior, né? Seja um escritório comercial para realizar as vendas de produtos que são made in Brasil, né, apenas. Depósitos e centrais de distribuição, empresas que fazem montagem de produtos no exterior, então tem uma pequena linha de montagem. Empresas que têm efetivamente fábricas ou plantas industriais que praticam a manufatura no exterior. Empresas que prestam serviços, empresas de engenharia, empresas de TI, basicamente empresas de engenharia, empresas de TI, agências bancárias, centros de pesquisa e desenvolvimento, como, por exemplo, a Embraer tem na Flórida vários centros de pesquisa que ela desenvolve partes e peças para os seus aviões que ela vai produzir aqui no Brasil, nos próprios Estados Unidos, em Portugal e na China, e empresas que se expandem através de franquias, né, que muitas vezes, né, são empresas que têm os sócios no exterior, os franqueados, os que estão investindo no exterior, mas nós consideramos isso presença física porque a empresa está lá com a sua marca, com o seu conceito, com as suas lojas, com seus balcões de aluguel de automóveis, seja o que for, né? À medida que as empresas forem aparecendo aqui, isso vai ficar um pouco mais claro, né? Então, empresas que apenas exportam ou atuam através de representantes comerciais não se qualificam para pesquisa. E esse ranking, né, das empresas mais internacionalizadas, ele digamos, constituído usando índices. Né, empresas que atuam com filiais no exterior, subsidiárias lá fora, né, o índice é composto, essa média aqui. Né, nós pegamos qual o valor dos ativos, do patrimônio que a empresa tem no exterior, dividindo sobre o patrimônio total da empresa. Qual o faturamento, né, as receitas que a empresa tem com as subsidiárias no exterior, com o faturamento total. E o número de funcionários no exterior sobre o número total de funcionários. E divide isso tudo por 3, aí gera um índice, aí nós ranqueamos as empresas. E no caso das franquias, que eu vou mostrar para vocês também, é o número de unidades franqueadas no exterior sobre o número total de unidades franqueadas, as receitas de royalties e taxas no exterior sobre a receita de royalties e taxas totais, e a receita de venda de produtos para franqueados no exterior sobre a receita total de vendas de produtos para franqueados. Tá? Então aí você divide isso por 3 e surge o ranking. Só para vocês saberem que não é um ranking, seja de exportações apenas, ou seja de número de países apenas, quer dizer, tem um índice que é composto e que nós utilizamos. Esse índice desenvolvido pela UNCTAD, uma instituição do sistema ONU, com sede em Genebra, e esse índice made em Fundação Dom Cabral foi a primeira vez que uma instituição estabeleceu um ranking de franquias, de internacionalização de franquias. Então, um primeiro panorama para que vocês tenham, né, uma noção. Essas empresas que participaram conosco, né, estão aqui em 84 países do mundo. Então são esses aqui os países, né? Nós tiramos o Brasil, evidentemente. E aí nós temos vocês vão ver depois lá no relatório, né, alguns países têm mais de 30 empresas, né, que são Estados Unidos e Argentina. São os 2 países que têm mais empresas brasileiras ali instaladas. E alguns países têm de 2 a 10 empresas e vários países têm apenas uma empresa presente, né? Quais são os países com maior presença, né, de empresas brasileiras? Estados Unidos, Argentina. Estados Unidos com 39, Argentina 33, Chile 28, Uruguai 24, Colômbia 23 empresas, Peru 23, México 22 dessas empresas, China 19,
percebam que até aqui, até aparecer a China em 7º lugar, com 19 dessas 66 empresas presentes, todos os países que aparecem aqui são países das Américas. Clientes multinacionais no Brasil, que é um país, inclusive, muito difícil de se operar, né, com uma carga tributária altíssima, com um custo do dinheiro altíssimo, né, quer dizer, ir para o exterior e fazer esse movimento, né, é uma questão de estratégia. Porque capacidade tecnológica você tem que desenvolver capacidade de gestão. E é isso que eu pego carona na pergunta que a colega de vocês fez aqui, né, esse é que é o grande ponto, né, do preparo daquilo que eu falei no comecinho de ser um gestor global. Né? Quer dizer, vocês vão, né, muitos de vocês provavelmente, né, vão trabalhar ou nessas empresas, ou empresas que estão na cadeia de valor nessas empresas, ou em outras empresas que são empresas multinacionais que operam no Brasil.